Eu gosto sempre de repetir essa frase, né? Então hoje não seria diferente. Como é bom podermos estar na casa do nosso Deus, cultuando, prestando a Ele louvor e adoração, o reconhecimento da graça salvadora, transformadora que nos alcançou e a misericórdia dEle que nos permitiu mais uma vez estarmos reunidos como povo de Deus, povo escolhido para realizar a sua obra enquanto aqui vivemos e glorificar o nome dEle. A Ele seja toda exaltação e louvor para todos sempre. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos que estivessem abrindo as suas Bíblias comigo, lá no livro de João, o Evangelho de João, e nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 5, os versículos de 1 a 9. João, capítulo 5, versículos de 1 a 9, eu estarei fazendo essa leitura e os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias, bem atentamente. Logo após a leitura, eu gostaria que os irmãos não fechassem a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta, para que juntos nós possamos ir discorrendo nesses versículos e vendo o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, o anjo descia certo tempo e, agitando-a, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Tendo dito essas coisas, e o nosso irmão diácono Natan já orou, o que eu posso desejar no fundo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, mova o seu coração, para que as palavras dessa noite aqui ditas possam entrar e fazer brigada em seu coração, e que você não saia daqui dessa noite sem entender por qual motivo que o próprio Deus o trouxe aqui nessa noite, para que essas palavras alcançassem o seu coração. Muito bem, queridos, nós vemos aqui mais um fato histórico relatado agora pelo evangelista, João, discípulo amado, de mais um dos feitos de Jesus. E vale entender que nessa época, nesse período que João descreve esse relato de Jesus, haviam 3 festas que exigiam a presença de todos os homens a Jerusalém. E essa festa no qual Jesus desceu para Jerusalém era uma delas. Alguns dos comentaristas, estudiosos, dizem que é a festa da Páscoa, mas só que não há exatamente informações, evidências reais que possa dizer que era a festa da Páscoa. Uns diziam que era a festa do Pentecostes, mas como eu disse, não há um fato real no qual possamos comprovar realmente qual é a festa. O importante ressaltar é que Jesus desceu ali para cumprir uma ordenança dos conceitos judaicos. Havia uma festa e Jesus estava nessa festa. Juntamente com Jesus nessa festa, tinha muitas pessoas que estavam ali cantando, que estavam ali dançando, que estavam ali usufruindo das festividades e se alegrando com tudo que estava acontecendo. Mas além destes também haviam pessoas que estavam ali tristes, que estavam ali amarguradas, que estavam ali com seus corações despedaçados e que estavam com feridas abertas. Jesus, ele está na festa, mas enquanto as pessoas se alegravam, com tudo aquilo que estava acontecendo, Jesus vai de encontro a essas pessoas. Hoje nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor,
Nós estamos no templo do Senhor, o local no qual nós separamos para prestar culto ao Senhor e estar assim ouvindo da palavra dEle. Muitos de nós estamos aqui com corações alegres, com corações vibrantes, mas talvez há alguém aqui que também esteja com o coração apertado, que esteja com o seu coração amargurado, precisando de que o Senhor o alivie de alguma dor. E é isso que eu gostaria de dizer e trabalhar com os irmãos nessa noite. Hoje nós vamos falar que Jesus é a cura para todos os males. Jesus é a cura para todos os males. O tanque de Betesda é um símbolo em Jerusalém, e dizem ainda que até hoje ele ainda existe, esse tanque de Betesda. Algumas pessoas, quando vão a Jerusalém, gostam de conhecer, se tornou um famoso ponto turístico de Jerusalém. Betesda esse tanque ele não é chamado Betesda por acaso, ele tem um significado lógico para se chamar Betesda, porque Betesda ela é uma palavra composta de duas derivações de duas palavras da língua hebraica. A primeira é Bet, que significa casa, e a segunda é Chesed, que significa misericórdia. Logo então nós podemos afirmar que Betesda significa casa de misericórdia. E aí nós vemos que no texto explica que esse tanque de Betesda, ele tem 5 acessos, 5 pavilhões, ou seja, 5 entradas. Era bem visitado, era amplo, muitos acessos e muitas pessoas afluíam para aquele lugar. E nós podemos então talvez imaginar quantas pessoas não estavam ali. Tenta imaginar a cena comigo. Era um conto grego, essa questão da reação do anjo, e as pessoas sabiam que quando a água movimentava, aquele que primeiro que entrava ali dentro era curado. E aí nós temos 5 pavilhões, então imagine ao redor do tanque de Betesda, todo lotado de pessoas, paralíticos, coxos, cegos, mudos, leprosos. E ainda nós temos 5 pavilhões, então aqueles pavilhões também cheios de pessoas. Algumas talvez já desesperançosas, porque, como nós vimos no próprio texto, não conseguiam chegar ao tanque quando a água se movesse. O importante é que a casa de misericórdia estava ali. A casa de misericórdia estava presente para todos que estivessem ali. O texto nos relata que ficavam várias pessoas doentes o tempo todo, na esperança de que quando o anjo agitasse a água, o primeiro que desse o mergulho, ele fosse curado. Mas certo dia, o roteiro dessa história mudou para uma pessoa. Certo dia, Jesus estava presente no tanque de Betesda, e ele não estava ali presente para procurar a cura. Jesus se fez presente no tanque de Betesda, e Jesus visitou a Betesda, e sem agitar as águas, uma cura maravilhosa aconteceu naquele dia. E a pergunta que eu gostaria de lançar para você nessa noite é: você quer ser curado? Você precisa de uma cura? O que precisa ser curado na sua vida? Jesus é a cura para todos os males. Olhando para essa cena, nós podemos perceber algumas atitudes que aquele homem, que aquele paralítico teve, para que a cura chegasse até a ele. E se você quer ser curado, se a sua resposta para a minha pergunta é sim, eu quero ser curado, você precisa atentar para essas atitudes. Você precisa levar em consideração essas atitudes que esse homem teve, e eu gostaria de encorajá-lo nessa noite a tomar essas atitudes, se você quer ser curado. A primeira atitude que a gente vê que ele teve, ela está registrada no versículos 2 e 3, quando diz: ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado Betesda, o qual 5 pavilhões, neste jazia multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Se nós queremos ser curados, nós precisamos procurar ajuda no local certo. Nós precisamos ir ao local certo, procurar ajuda para a solução dos nossos problemas. Naquela época não havia hospital, naquela época não havia pronto-socorro, não tinha o SAMU, para a gente poder chamar e ligar e falar assim: olha, eu preciso ser socorrido. Naquela época havia o tanque de Betesda. Naquela época havia já Jesus, e nesse conto, nesse relato, a fama de Jesus já era conhecida.
Mas aquele homem não tinha acesso a Jesus, principalmente porque ele nem sabia onde Jesus estava. E mais à frente os irmãos vão ver que Jesus esteve com ele e ele nem sabia que ele era o Jesus. É importante frisar que ele sabia que havia um conto em que, quando o anjo descia naquele tanque, as águas se moviam e o primeiro que entrava naquele tanque era curado de todas as suas enfermidades. Isso é um fato. É verdade? É mentira? Fica uma interrogação. Eu prefiro acreditar que é verdade, que isso de fato acontecia, porque esse homem estava enfermo há 38 anos. E um dos fatos que ele afirma é: quando a água é agitada e eu tento entrar, alguém já entrou no meu lugar, na minha frente, eu não consigo ser o primeiro. Então provavelmente os olhos daquele homem já viu algo acontecer, já viu milagres acontecer, por isso ele está ali insistindo no local certo. Se nós queremos ser curados, nós precisamos procurar o lugar certo. Não é em livros de autoajuda. Se nós queremos ser curados, nós precisamos procurar a presença do Senhor. Da mesma forma que aquele homem, o único acesso que ele poderia, o único acesso que ele sabia, que ele poderia encontrar problemas para as suas dificuldades, era o tanque de Betesda. Eu te digo, o único local que você pode procurar a solução para os seus problemas é a presença do Senhor Jesus. Nós vamos ver claramente isso aqui. Outra atitude que esse homem teve para poder alcançar a cura que ele almejava é reconhecer as limitações que ele tinha. Se você quer ser curado, você precisa reconhecer as suas limitações. Versículos 6 e 7 diz o diálogo: Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Queridos, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Jesus, ele faz uma pergunta óbvia para aquele homem. Jesus conhecia a história, Jesus também era judeu. Jesus sabia que aquele tanque era conhecido pela forma milagrosa em que o anjo descia, as águas eram agitadas, o primeiro que entrava ali era curado, e ele sabia que todos aqueles que estavam ali estavam esperando o momento de ser curado, a oportunidade de entrar no tanque e ser curado da sua enfermidade. Afluíam para ali muitos doentes, paralíticos, coxos, leprosos, e Jesus via com seus olhos que aquelas pessoas que estavam ali necessitavam de algo, necessitavam de uma cura. E aí Jesus faz uma pergunta óbvia para aquele homem: você quer ser curado? Nós precisamos ser humildes, queridos, e reconhecer as nossas limitações. Talvez pelo tempo de espera, talvez pela frustração, pela falta de esperança que aquele paralítico poderia ter naquele momento, ele poderia ter respondido Jesus de uma forma ríspida. Ele poderia ter sido irônico com Jesus, como muitos de nós somos. Você quer ser curado? Ora, não deu para perceber ainda? Não, estou aqui só passando o tempo. Não tinha nada para fazer lá em casa, então vim ver aqui quem vai ser o próximo a conseguir entrar no tanque e ser curado. Nós precisamos ser humildes, queridos, e reconhecer as nossas limitações. E nós vemos pela resposta que esse paralítico dá para o Senhor Jesus, volta a dizer, sem saber que era o Senhor Jesus, que ele teve humildade em seu coração e simplicidade ao responder Senhor, uma referência à reverência de uma autoridade. Sem ao menos saber quem era Jesus, aquele homem presta referência à pessoa de Jesus. Senhor, eu não tenho ninguém que me possa colocar no tanque. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos de alguém e que não existe ninguém, volto a dizer, não existe ninguém que possa fazer algo sozinho.
Nós não podemos fazer nada sozinho. Nós sempre vamos depender de alguém. O fato de nós estarmos vestidos com a roupa que nós estamos agora, nós dependemos de uma costureira, de um alfaiate, que produziu essa roupa. Nós dependemos de alguém que comprou essa roupa e revendeu para nós. Nós fomos até uma loja para poder adquirir essa roupa. E nós só adquirimos essa roupa porque nós tínhamos recurso. Só temos recurso porque alguém nos empregou e nos deu de onde tirar o nosso sustento. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós somos totalmente dependentes de algo ou de alguém. E se nós precisamos, se nós queremos ser curados, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer as nossas dependências. É preciso aceitar que nós não somos habilitados a fazer nada sozinhos. Tanto que a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina, ele já mostra dizendo que não é nada singular. Ele fala que o Pai é nosso. Ele fala que o pão é nosso. Ele fala que vem a nós, porque nós somos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para viver na dependência do outro e ser auxílio do outro. Ninguém vive sozinho. Tanto que quando Deus criou o homem, ele chega e fala assim: não é bom que o homem viva só, farei para ele uma auxiliadora que seja idônea. Desde os primórdios, Deus nos criou para ser dependente de algo ou alguém, principalmente dependente da sua graça e sua misericórdia infinita sobre nossas vidas. Se nós queremos ser curados, se nós precisamos ser curados, nós precisamos depender do Senhor Jesus, reconhecer a nossa limitação. Por mais que o homem tenha o conhecimento, tenha o entendimento de toda a medicina e seja artífice em todos os medicamentos, ele precisa entender que se não fosse Deus para lhe dar o entendimento, ele não conseguiria fazer nada. A realidade de hoje nos faz confiar numa vacina. Somos totalmente dependentes de uma vacina, outros não dependem da vacina. Eu acredito na vacina, eu não acredito na vacina. Eu quero tomar a vacina, eu não quero tomar a vacina. Independente da sua resposta para eu vou tomar a vacina, não vou tomar a vacina, se a sua dependência, se a sua confiança não estiver que o Senhor é que provê o cuidado da sua vida, com vacina ou sem vacina, você vai. Precisamos reconhecer as nossas limitações e nos colocarmos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Aquele homem, ele reconheceu a sua limitação. Ele sabia que ninguém poderia, que ele não conseguia entrar naquele tanque sozinho. Até mesmo porque a sua dificuldade era da mobilidade. Talvez seria injusto para ele estar ali. Ele não consegue se mover. Mas será que não seria injusto para um cego, porque também não consegue enxergar onde está o tanque? Precisamos reconhecer as nossas limitações e entender que sozinho nós não podemos fazer nada. Outra atitude que esse homem teve foi a de acreditar na cura. Gostaria que a igreja lesse para mim o versículo 8 e 9. O que o evangelista João diz desses dois versículos? Queridos, como os irmãos sabem, né, eu tenho uma mente muito fértil, eu gosto de imaginar as coisas, né, e eu fico, quando eu me deparei com o texto estudando, fiquei imaginando aquele homem, esse homem paralítico, quando Jesus chegou e começou a discorrer esse diálogo com ele. Imagino que no coração daquele homem deve ter vibrado de alegria e falar assim: opa, finalmente alguém olhou por mim, agora eu acho que eu consegui encontrar alguém que vai me ajudar a entrar no tanque. Esse cara parece ser um cara legal, um cara gente fina, dentre tantas pessoas aqui ele parou para conversar comigo e está gastando esse tempo conversando comigo aqui, conhecendo a minha história. Mal ele, coitado, sabia que Jesus já conhecia a história dele. Mas talvez o coração daquele homem
começou a brotar a esperança de que, quando o anjo mover a água, esse homem vai me ajudar a entrar na água, a entrar no tanque. Mas Jesus vai além. Jesus vai além de movimentar aquele homem e lançá-lo dentro do tanque. Jesus conhecia o problema daquele homem, Jesus sabia o que ia em seu coração, e Jesus deu àquele homem mais do que ele esperava. Jesus, através da sua ordem, ele curou aquele homem fisicamente, que saiu andando à vista de todos. Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda, vai embora, não perde seu tempo aqui mais não. Aquele homem talvez esperava que Jesus pegasse-o e o colocasse dentro do tanque, mas Jesus, ao invés de pegar ele e colocar ele dentro do tanque, Jesus fala: levanta-te e anda. Talvez em sua mente ele poderia pensar: quem esse cara pensa que ele é? Esse cara chega aqui do nada, de repente, começa a conversar comigo, e acha que só porque produziu aqui algumas meias palavras comigo, eu vou acreditar no que ele vai me dizer? Ou será que esse cara não está aqui querendo fazer chacota com a minha pessoa, chacota com as minhas dificuldades, chacota com a minha necessidade? Aquele homem acreditou nas palavras de Jesus. Quando Jesus falou: levante, toma o teu leito e anda, ele olhou e se viu curado, e acreditou nas palavras de Jesus. Jesus, através de uma ordem, ele curou aquele homem. Aquele homem, ele só queria andar, queridos. Aquele homem, ele só queria andar. E aí você pode pensar assim: Rafael, é muita audácia sua falar que um homem paralítico há mais de 38 anos só queria andar. Mas é a realidade. Aquele homem, na verdade, ele queria andar, mas já havia perdido as suas esperanças. Jesus, ele é a cura para todos os males. Talvez você não tenha percebido, ao ler esse texto, e é um texto que a gente já leu muitas vezes. Esse ano, com a graça de Deus, eu completo 36 anos, e já li nesses decorrer desses anos todos, várias vezes esse texto. E talvez você, como eu, em algum momento, ao ler esse texto, não tenha percebido e acha que a cura daquele homem partiu do momento em que Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas Jesus começou a cura daquele homem no instante em que ele começou o diálogo com aquele homem. A partir do instante em que Jesus chegou, parou na frente daquele homem e começou esse diálogo com aquele homem, Jesus começou a cura na vida daquele homem. Vou te explicar por quê. Ele era paralítico, e todas as pessoas que tinham alguma doença, alguma enfermidade, elas eram excluídas pela sociedade. Elas eram consideradas pessoas amaldiçoadas, elas eram consideradas pessoas indignas de conviver com qualquer outro cidadão que seja são. Aquelas pessoas eram abandonadas por amigos, por parentes, não tinham ninguém. Pessoas que viviam dependentes das esmolas alheias, pessoas que eram dependentes da compaixão de alguém que passasse perto deles. Isso quando alguém passava perto deles, porque nós estamos falando de um local, Tanque de Betesda, um local aonde todos os paralíticos, coxos, todas as pessoas que eram consideradas amaldiçoadas, escolhiam estar à espera de um milagre. Não era um local qualquer. Acredito eu, a estudar os relatos, entender a cultura, um pouco da cultura judaica em relação às pessoas que tinham esse tipo de situação, aquele local era o local mais desprezado de Jerusalém, porque afluíam pessoas de todos os locais, todas as pessoas amaldiçoadas por aquelas pessoas, pelaquela sociedade, estavam naquele local. E Jesus começa um diálogo com esse homem.
Outro fato que me faz pensar e entender que Jesus começa a cura com aquele homem, a cura daquele homem a partir do diálogo, é que esse homem já sofria com essa enfermidade há 38 anos. 38 anos, meus irmãos. Pensa na dificuldade que nós temos quando dependemos de algum atendimento médico, a gente fica internado 1 semana, 2 semanas, 1 mês, e quando nós recebemos alta, ainda nós precisamos depender de algum medicamento ou de um tratamento para poder fazer a reabilitação. Como é doloroso. E esse homem passa 38 anos com esse problema. 38 anos sofrendo a amargura de ser desprezado por amigos, família, pela sociedade. 38 anos sendo considerado como indigno, como impuro. 38 anos sofrendo a limitação de ter que andar arrastando pelas ruas de Jerusalém. Aquele homem, ele se sentia solitário. Aquele homem se sentia sozinho. Isso é uma conta óbvia, como 2 mais 2 é 4. Quando você olha a realidade da cultura, quando você olha a realidade daquele homem, contra fatos não há argumento. Aquele homem se sentia sozinho. Quando nós viajamos a trabalho e passamos alguns dias longe dos nossos familiares, nós não sentimos falta de casa? Aqueles que são pais, que têm o filho em casa e precisam deixar em casa, fica doido para voltar para casa para poder ver os filhos, ver a esposa. Agora pensa esse homem, 38 anos sem poder ver os seus familiares, e o pior de tudo, se sentir abandonado pelos seus familiares. Aquele homem se sentia solitário, mas Jesus curou o seu coração. Um coração moído, sem amigos, sem parentes, sem alegria, sem importância. Jesus ministrou uma cura emocional na vida daquele homem, porque aquele homem, naquele instante que Jesus para e começa a conversar com ele, ele começa a olhar e pensar: alguém ainda se importa comigo. Alguém não está levando em consideração as minhas limitações, está aplicando, empregando o seu tempo precioso para conversar comigo. Aquele homem, ele se sentia desesperançoso, e Jesus restaura a sua esperança. Como não pensar desse jeito? Alguém sem perspectiva nenhuma de entrar no tanque, de repente uma pessoa, um homem, para perto dele, e sabendo que ele era considerado amaldiçoado, sabendo que ele era considerado indigno de estar presente perante a sociedade, o homem para diante dele e começa a conversar com ele. Logicamente que na sua mente começa a passar que esse homem pode me ajudar, esse homem pode me colocar dentro do tanque novamente, ou novamente não, esse homem pode me colocar dentro do tanque finalmente. Jesus ministra uma cura social na vida daquele homem, porque alguém da sociedade que o tanto despreza para diante dele e começa a conversar e dar-lhe atenção. Talvez meia dúzia, 1 dúzia de palavras, 5, 10, 15 minutos, nós não sabemos o tamanho nem a proporção do tempo desse diálogo que Jesus teve com ele. Mas ao iniciar esse diálogo, Jesus já ministra uma cura social em sua vida. Aquele homem, ele era paralítico, e Jesus curou as suas pernas. Ele não podia se mover, ele não podia andar, tinha que viver arrastando para todos os cantos de Jerusalém. Jesus ministra uma cura física na vida daquele homem. Aquele homem que queria somente andar, teve uma cura emocional, teve uma cura social, teve uma cura física, mas ele também teve uma cura espiritual. Aquele homem, ele se sentia descrente, e Jesus restaurou a sua fé, porque ele não acreditava em mais nada, ele não acreditava que poderia conseguir ser curado, mas Jesus ministra uma cura espiritual na vida daquele homem.
Jesus curou a vida daquele homem por completo. Jesus trouxe para aquele homem uma cura emocional, uma cura social, uma cura física, e Jesus também trouxe uma cura espiritual. Quando nós avançamos um pouquinho a mais, lá no versículo 14, relata: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus havia ministrado salvação na vida daquele homem. Ora, é lógico, queridos, que Jesus ministrou salvação na vida daquele homem, porque por onde Jesus passa, a obra é feita por completo, não é feita pela metade. Jesus não age 25%, Jesus não age 50%, Jesus não age 75%, Jesus age 100% na vida das pessoas. Jesus age 100% por onde ele passa. Jesus não ia simplesmente fazer aquele homem andar, Jesus ia dar um novo sentido à vida daquele homem. Jesus, ele era incapaz de somente fazer aquele homem andar. Jesus trouxe salvação à vida daquele homem. Prova disso é a afirmação que ele diz: não peques mais. Ou seja, tudo aquilo que já havia acontecido contigo, tudo aquilo que você já havia feito, aquilo já era, aquilo já acabou, aquilo já foi sanado, a conta está paga. Agora não vai e faça mais disso, para que não te aconteça coisa pior. Se você achava que viver paralítico, se arrastando, era ruim, você não pode imaginar ainda o que pode acontecer contigo agora, que se você fizer algo errado. Jesus ministrou salvação naquele homem, na vida daquele homem. Volto a dizer e afirmar: tudo que aquele homem queria era andar. Ele queria apenas poder andar. Ele queria apenas poder correr, sentir a sensação do vento batendo em seu rosto, correndo pelas ruas de Jerusalém. Me dou ao luxo de imaginar e fantasiar em minha mente que realmente aquele homem deve ter saído correndo pelas ruas de Jerusalém, porque finalmente ele poderia se movimentar por conta própria, pelas suas próprias forças. Tudo o que aquele homem queria era poder andar, ser curado daquele problema, mas Jesus deu a ele muito mais do que ele podia imaginar. Jesus conhecia a necessidade daquele homem, Jesus sabia a real necessidade daquele homem. Quando Jesus chegou para ele e deferiu a pergunta: você quer ser curado? Jesus sabia que ele queria apenas andar, mas Jesus mostrou para aquele homem que ele pode muito mais do que ele poderia imaginar. Jesus mostrou para aquele homem que o que ele tinha para oferecer para aquele paralítico era muito mais do que simplesmente poder andar, porque Jesus ministrou na vida daquele homem o maior dos milagres que poderia ser ministrado. O milagre no qual ele morreu na cruz para que pudesse ser ministrado nas nossas vidas, e hoje, pela graça de Deus, esse milagre já é ministrado em nós, que é o milagre da salvação. Jesus transformou a vida daquele homem por completo. E muitos achando que a transformação na vida daquele homem seria simplesmente ele poder andar. Jesus, ele transformou e curou a vida daquele homem 100%, porque ele conhecia as reais necessidades daquele homem, como ele conhece as reais necessidades do meu coração e do seu coração, como ele sabe o que vai no íntimo do nosso coração, por mais que o nosso coração orgulhoso não deixe a gente ministrar, decifrar palavras para poder descrever. Jesus conhece o íntimo do nosso coração e ele sabe o que você precisa. Queria concluir a palavra dessa noite e eu já peço licença se caso eu citar alguma experiência. Se você quer ser curado, Jesus é a cura para todos os males. Então busque estar na presença de Deus. Clame a Ele.
que Ele virá ao seu encontro, através do teu Santo Espírito. Nós lemos sobre o tanque de Betesda, local onde os milagres aconteciam, casa de misericórdia. A sua Betesda, ela pode ser onde você está, porque quando nós clamamos ao Senhor, quando nós estamos na presença de Deus, e nós clamamos a Ele, Ele vem de encontro a nós. Do mesmo jeito que aquele homem, ele estava no local certo, ele foi procurar ajuda no local certo, ele estava no tanque de Betesda e Jesus foi até a ele. O local certo para nós estarmos é na presença do Senhor, e quando nós clamarmos a Ele, Ele virá ao nosso encontro com o Espírito Santo. Então a Betesda pode ser onde você está, a sua Betesda é onde você está, a sua Betesda pode ser esse templo agora. A sua Betesda pode ser o quarto, o seu quarto, a sua varanda. A sua Betesda pode ser a mesa do seu escritório, como foi a minha Betesda nas últimas semanas, quando eu precisei da cura do Senhor na minha vida. Nós precisamos estar na presença do Senhor. E não se engane, meus irmãos, porque o Senhor Ele vem ao nosso encontro. E as lágrimas não são de tristeza, as lágrimas são de comoção, porque um ser tão miserável e indigno como eu, um pecador miserável, o Senhor vem ao meu encontro com o seu Espírito Santo. Se você quer ser curado, você precisa buscar estar na presença do Senhor, que é o local certo, um local de onde nós sempre devemos estar e nunca devemos sair, é na presença do Senhor. Não seja orgulhoso, não seja teimoso, reconheça suas limitações, abrigue-se em Cristo, abrigue-se em seu amor. Somente Ele é capaz de nos dar o alívio necessário. Cristo, Ele nos sustenta em nossas forças, mas quando elas se acabam, Ele nos carrega no colo. Reconheça as suas limitações, deposite as suas necessidades nas mãos de Cristo Jesus. Seja dependente de Cristo Jesus, não seja dependente dos seus achismos, dos seus entendimentos, do seu coração. O coração do homem é enganoso. Seja dependente de Cristo Jesus. Confie na palavra do Senhor e acredite no Senhor. Acredite na sua vontade. O fato de você não receber uma resposta no tempo e do jeito que você pediu não quer dizer que Ele não pode fazer ou deixar de fazer o que você precisa. Na verdade, Ele só está apenas te mostrando que às vezes o que você acha que é bom para você, na verdade não é. Acredite que Jesus pode ministrar a cura no seu coração. Mas seja humilde para reconhecer que de repente não é do jeito que você quer. E aceite que a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. Eu orei incessantemente pela cura, acreditando que Jesus podia ministrar a cura, e acreditei fielmente. Na sexta-feira, antes do falecimento da minha mãe, eu orei a Deus e falei com Ele. Obrigado, irmão. Que eu não queria mais ver a minha mãe no hospital, e que eu cria plenamente na cura dele. E naquela sexta-feira, na mesa do escritório, na minha Betesda, eu falei com o Senhor: Senhor, cura minha mãe, tira ele daquele hospital, que seja para o aconchego celestial
ou para o aconchego do nosso lar, mas cura ela, porque ela não merece. E às vezes a resposta não vem do jeito que a gente quer, do tempo que a gente quer, e acha que Deus não pode ministrar. Mas Deus curou a minha mãe 100%. Eu só queria que minha mãe saísse do hospital, mas Jesus levou ela para o lugar eterno, onde ela se livrou totalmente daquela doença, onde não há mais limitações, onde ela não precisa abrir mão de um momento ou de algo por causa das suas limitações que ela estava tendo. Na verdade, Jesus ouviu as minhas orações. E eu orei acreditando que Ele ouviria as minhas orações. No sábado, após a sexta-feira, em que eu fiz essa oração, o hospital nos ligou, nós fomos até o hospital, e a médica chegou para nós e perguntou: vocês sabem, eu e minha irmã fomos lá, vocês sabem do quadro da mãe de vocês? Sim, nós sabemos. Eu falei assim: pois é, a Marli, ela teve uma parada cardiorrespiratória às 11h35 e não resistiu e veio a falecer. Eu olhei para minha irmã olhou para mim, e a única frase que pude lembrar na minha cabeça e na minha mente foi: louvado seja o nome do Senhor. E a médica olhou para a gente sem entender o porquê daquilo. Você pode confiar na cura, meus irmãos. Eu disse louvado seja o nome do Senhor porque nós oramos incessantemente pela cura do Senhor. E a cura do Senhor chegou. Confesso que não foi a cura que o meu coração desejava. Meu coração humano, meu coração carnal, meu coração de filho que não sabe ainda viver no universo que está sem a presença da sua mãe. Mas esse mesmo coração tinha convicção e tem a convicção do Deus que curou a mãe dele. E esse filho consegue confiar plenamente e descansar nesse Jesus, que a boa e perfeita vontade de Deus foi realizada. Você quer ser curado, meu irmão? Jesus Cristo é a cura para todos os males. Eu não sei o tamanho do seu problema, eu não sei o tamanho da sua doença, eu não sei o tamanho da sua dificuldade, eu não sei o que frustra o seu coração, o que tira o seu sono à noite, o que tira a sua paz durante o dia. Eu não sei nada disso, eu não sei nada da sua vida. Mas de uma coisa eu sei, que Jesus é a resposta para a sua pergunta. Jesus, ele é a resposta para qualquer pergunta. Jesus, ele é a cura para todos os males. Você quer ser curado? Busque a presença de Deus. Dependa totalmente de Deus. E acredite que Deus pode curar as suas dores. Ele pode te livrar das suas mazelas. Aquele homem só queria andar. Aquele homem só queria andar. O que você quer nessa noite? Eu queria te convidar caso você queira colocar na presença do Senhor algo que está afligindo o seu coração, alguma desavença, alguma doença, você precisa de uma cura emocional, Jesus pode dar. Você precisa de uma cura social, uma cura física, uma cura espiritual, Jesus pode dar. Nós vamos orar. E se você precisa que Jesus visite a sua Betesda, eu queria te convidar a colocar em pé. Mas não vai ser a minha oração que vai fazer que Jesus visite a sua Betesda. Vai ser a sua oração de algo
de alguém que reconhece as suas limitações, que reconhece as suas dependências, reconhece a dependência total de Cristo e que acredita que Ele pode mudar a sua vida além do que você pode imaginar. O apóstolo Paulo, e eu gosto muito desse versículo, ele escreve no 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquele homem só queria andar, mas Deus deu muito além do que ele podia imaginar. O que você precisa nessa noite? Coloque na presença do Senhor. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, e somos gratos ao Senhor pelo Teu amor e a misericórdia do Senhor que são derramados sobre nossas vidas todos os dias. Deus, nós não somos merecedores, Pai, do favor do Senhor. Quem somos nós para que o Criador do universo, aquele que detém todo o poder e majestade, quem somos nós para que esse olhasse para nós com tamanha compaixão? Quem somos nós, Pai, para viver debaixo das Tuas poderosas mãos? Quem somos nós, Deus, para receber a visita do Senhor nesse momento? Nós somos criaturas do Senhor, Pai. Nós somos pessoas que reconhecem a total dependência do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor, já de antemão, desde antes da criação do mundo, nos escolheu para viver, ó Deus, debaixo de Tua graça. Nós somos aqueles que reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada e que precisamos e dependemos totalmente do Senhor, Pai. Deus, mais uma vez nós pedimos ao Senhor, visite o nosso Betesda, Deus. Com Teu Santo Espírito, Pai, visite o nosso coração. Deus, visite o coração dos Teus servos que se colocam na presença do Senhor. Deus, eu não sei como a igreja do Senhor adentrou esse templo, Pai, mas eu sei como a igreja do Senhor pode sair desse templo. Pode sair cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia, cheio, Deus, do Teu amor, cheio do Seu favor. E é isso que nós pedimos e clamamos, ó Deus, nessa noite. Visite cada coração, ó Deus, presente aqui nesse templo. Visite, ó Deus, cada coração que está, ó Deus, assistindo a nossa transmissão. Visite, ó Deus, cada coração que precisa, ó Pai, do consolo do Senhor, que precisa do alívio do Senhor. Deus, nós temos vivido, ó Deus, momentos tão esquisitos, tão tristes, tão estranhos. Nós temos vivido, ó Deus, por tantas adversidades, mas o que nos mantém firme, ó Pai, é saber que o Senhor está conosco. Deus, sem o Senhor nós nada podemos. Por isso que eu volto a afirmar, estamos na presença do Senhor, pedindo ao Senhor e clamando ao Senhor, Deus, que o Senhor visite os nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, haja de acordo, ó Pai, com o que o Senhor quiser em nossas vidas. Não nos deixe achar, Pai, que nós podemos ditar algo ou entender que por nós fazermos algo possamos adquirir isso ou aquilo, mas nos faça, ó Deus, cada dia mais dependermos do Senhor. Deus, não nos deixe afastar da presença do Senhor. O pecado, ó Deus, que há em nós por natureza, incessantemente, ó Deus, quer nos afastar da Tua presença, mas a Tua justificação, já alcançada através do sacrifício do Teu Filho, nos diz que podemos permanecer na Tua presença. Esse mesmo Espírito nós pedimos, não afaste de nós, porque sem Ele, ó Deus, em nossos corações, seremos dominados, ó Deus, pela pecaminosidade que existe em nós. Nós pedimos, ó Deus, não aparte de nós o Teu Espírito, muito pelo contrário, Deus, avive o nosso coração, nos dê cada dia mais, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito em nossas vidas, para que assim possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor vive em nós, porque o Senhor age em nós,
porque em nossas forças, ó Deus, o Senhor nos sustenta, e quando nós não podemos mais andar por nós mesmos, o Senhor nos carrega. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. É no nome dele que nós oramos e agradecemos pelo teu favor e a tua misericórdia. No nome de Jesus.